Boa noite, pessoal. A fala formal eu vou fazer daqui, a carinhosa eu vou fazer daqui. Com muita alegria que eu recebi o convite para estar aqui na Semana Juliana, retornar aqui à faculdade, ver rostos aí, pessoas conhecidas, queridas, e as pessoas novas também, né, que passam a fazer parte aí junto dessa caminhada. Fico muito feliz de poder contribuir com a Semana Wesleyana. A primeira Semana Wesleyana com a qual eu contribuí tem 20 anos. Foi em 1997. Eu era uma jornalista jovem, acho que eu posso falar que eu era jovem naquele tempo, e fui convidada, era a véspera de um concílio geral da Igreja Metodista, e eu era delegada pela primeira região, e fui convidada a contribuir com o que eu pensava da caminhada da igreja e o que eu via do futuro da igreja. E me colocaram na fogueira, porque eu estava na mesa com o reitor da faculdade, que é o professor Clóvis, e o presidente do conselho diretor, que era o professor... Me ajuda aí, gente. Bom, eu vou falar também. Eliezer, professor Eliezer. E foi assim, né, de chegar tremendo, nervosa, mas foi muito marcante. Inclusive aquela fala está hoje no livro que foi publicado pela Editel, Forjando uma Nova Igreja. Essa fala está lá. E depois, vindo para a faculdade em 2001, aí eu tive chance de contribuir com várias semanas, inclusive na organização. É uma grata memória, muito grata mesmo. E fico feliz então de retornar e oferecer essa contribuição hoje. Eu comecei com o professor José Carlos, né? O tema que estava no programa é assim, um tema grande, né? A conjuntura socio-religiosa do protestantismo no Brasil. E aí a gente conversou e achou por bem a gente falar do Brasil e falar dessa conjuntura mais do tempo presente, mais de como está, a gente vê a realidade das igrejas protestantes no nosso Brasil contemporâneo, no momento que a gente vive. Que situações são essas, que fenômenos são esses que envolvem a realidade das igrejas protestantes no Brasil, a propósito do nosso tema dos 500 anos da Reforma. O que eu vou trazer tem muito daquilo que eu acompanho nas minhas pesquisas, como já foi dito aqui na apresentação, né, no programa de comunicação social da universidade, o programa de pós-graduação, eu trabalho essa relação da comunicação com a religião. E, então eu estou muito assentada nesse olhar do ponto de vista dos processos de comunicação e também do ponto de vista das ciências da religião, daquilo que as ciências que estudam o campo religioso, o que acontece nele, têm para contribuir. Então eu vou trazer um pouco dessa síntese de estudos de outras pessoas, dos meus próprios estudos e o meu olhar como pessoa protestante que sou, né? Pessoa membro da Igreja Metodista, que estou inserida na igreja e que muitas coisas que a gente estuda e lê nos livros e análises, a gente consegue identificar na nossa vivência, na nossa prática. Então vamos lá, agora eu vou parar. Para começar a falar desse assunto, penso que seja bom a gente começar a situar quem são, afinal de contas, os protestantes no Brasil. Então a gente vai ter uma conversa primeira, assim, preliminar. Quando a gente fala de protestantes no Brasil, a gente está falando de quem? A gente está falando de protestantes ou a gente está falando de evangélicos? É a mesma coisa? Estamos falando do mesmo pessoal, do mesmo grupo religioso? Aí a gente precisa reconhecer que no nosso país, os protestantes fizeram uma opção por não serem chamados de protestantes, e sim de evangélicos. Esse é o nome popular com o qual os protestantes brasileiros têm sido chamados desde que aqui chegaram. E é uma opção de identidade mesmo, a forma de marcar essa identidade desse grupo que chegou aqui na segunda metade do século XIX para se estabelecer, para se firmar. E o termo evangélico se tornou, inclusive, nome adicionado ao nome de algumas igrejas. Igreja evangélica
tinha Igreja Evangélica Y. Não era só o nome do grupo, mas inclusive o nome de algumas denominações. Era um nome para representar, na verdade, o que era a experiência desse grupo que aqui chegava. E que era um grupo que chegava com um caráter minoritário, porque já existia um grupo de cristãos grande, estabelecido já de muitos anos, que era o grupo da Igreja Católica Romana, o catolicismo. Então, o grupo protestante, das igrejas protestantes, optou por um nome que representasse essa experiência que buscavam viver aqui no Brasil, que era a experiência de se colocar de forma diferenciada dos que aqui se encontravam, que eram os católicos. Na verdade, a expressão que se popularizou no início era o grupo crente em Nosso Senhor Jesus Cristo, ou simplesmente crente. Alguém aqui já deve ter ouvido falar que fulano é crente. E quando se fala que fulano é crente, está se relacionando a que essa pessoa é membro, é vinculada às igrejas evangélicas ou às igrejas protestantes. E também, o tema evangélico e crente dizia respeito a uma representação do processo de conversão que as pessoas viviam. Uma vez que elas se chegavam num espaço com uma religião estabelecida, que é o catolicismo, e se trabalhava essa conversão das pessoas à nova religião que chegava, passamos então da incredulidade para a desobediência, e da desobediência a uma vida nova, uma vida de crente, uma vida de pessoa obediente. Então essa pessoa então era convertida ao Evangelho, ou ao verdadeiro Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Significava então a figura da pessoa evangélica, porque se convertia ao verdadeiro Evangelho. Essa é uma possibilidade da gente enxergar essa opção. A segunda dizia respeito à própria identidade que predominava entre os missionários que para cá vieram trazer as igrejas dos Estados Unidos, primordialmente, nessa segunda parte do século XIX. Esse grupo era identificado como The Evangelicals, ou os evangélicos, se a gente for traduzir literalmente o que esse termo significa. Mas que na experiência que traziam dos Estados Unidos significava um grupo de missionários, fundamentalmente adeptos de uma corrente protestante dos Estados Unidos, com raízes muito identificadas com um movimento que vinha da passagem do século XIX para o XX, já se delineando no meados do século XIX, que era um movimento consolidado como um movimento fundamentalista, um movimento de fidelidade ao Evangelho. Vou abrir um parênteses, existem muitos equívocos com o uso do termo fundamentalista, tá, gente? Isso fica aí para uma próxima semana, mas ligando. Fundamentalista virou termo de acusação de pessoas, de qualificação de gente com quem a gente não concorda. É meio complicado o uso desse termo hoje, que inclusive é atribuído a um monte de grupos que nem religiosos são e que são qualificados como fundamentalistas. Então a gente tem que ter cuidado com esse termo. O termo que eu estou usando aqui é o movimento religioso que nasce desse termo de fidelidade aos fundamentos da fé, fidelidade ao Evangelho, e não à ciência e não à razão humana. Os missionários que para cá vieram tinham vinculação com esse movimento chamado fundamentalista e eram identificados como um grupo de missionários evangélicos ou evangélicos por conta dessa opção de uma tendência protestante que vem daquela experiência. Nesse sentido, então, vai se construindo no nosso país, à medida que os missionários vão trabalhando, que as igrejas são consolidadas, que os grupos vão se espalhando pelo país, uma popularização do termo evangélico. E quem são os evangélicos? São os não católicos. Todo mundo que não é católico do mundo, todo mundo que não tem vinculação com o catolicismo, e a gente pode incluir aí alguns grupos, como também os ortodoxos, esses grupos são os chamados de evangélicos do nosso país. É um grupo muito amplo, muito diverso, e ao longo do século XX esse termo então vai se consolidar.
distante são os estudiosos, são os espaços de faculdades de teologia, de academia em torno de ciência da religião, sociologia da religião. Aí tem uma questão chamada de sagrado. Apesar de que mesmo hoje, para você entender o fenômeno do tempo presente, é o tema evangélico que permanece inclusive nos estudos e abordagens acadêmicas também. Aos não evangélicos atribuía-se também uma expressão do mundo ou mundanos. Então, na construção da identidade protestante no Brasil, você tinha os evangélicos e os do mundo. Né? Então, certamente vocês também já ouviram a expressão fulana do mundo. Por que não está na igreja? Porque não foi batizado, recebido ou acolhido em uma igreja evangélica, então considerado uma pessoa do mundo ou mundano. Isso tem relação com a visão de mundo, que foi trazida, então, muito fortemente pelos missionários que aqui vieram implantar o protestantismo, pelas correntes teológicas chamadas isolacionistas, os primeiros missionários, de entender que a igreja é um lugar de refúgio, de preservação, oposta à ideia de mundo, que então seria um lugar de perdição, de ausência de salvação. Então essa visão de mundo possibilitou muito dessa compreensão e muito dessa formação de identidade. Uma outra dimensão que a gente vê presente nessa construção de identidade dos evangélicos no Brasil, ela vem também dos missionários convertidos e convertidos referenciados no evangelho social. Boa parte, primordialmente, dos missionários, como eu já mencionei, era mais vinculado ao movimento fundamentalista, vinha dessa raiz, mas também houve missionários vinculados e referenciados na corrente teológica do evangelho social, que é uma outra visão, uma visão mais voltada para o mundo, não como um lugar de perdição, como um lugar em oposição à igreja, mas o mundo como um lugar de salvação, em que a igreja poderia encontrar um espaço de fazer acontecer a vontade de Deus e o reino de Deus presente nesse mundo, não somente na igreja. Então, é uma outra visão, uma outra compreensão teológica que também estava presente e que foi responsável pela ação social muito forte das igrejas, nesse início do protestantismo e entrando pelo século XX, pela constituição do movimento ecumênico no Brasil, que é muito assentado, um movimento de diálogo e ação conjunta entre as igrejas, que tem início no final já do século XIX e entra pelo século XX, levando à criação da Confederação Evangélica do Brasil, que teve uma atuação muito forte nesse campo do evangelho social, do chamado cristianismo prático. Inclusive, é um período do início do século XX em que a própria Igreja Metodista elabora o seu credo social muito dentro desse espírito, dessa compreensão que veio com missionários metodistas para se estabelecerem aqui no nosso país, e dentro desse grupo mais voltado para essa dimensão de um evangelho social, de um cristianismo prático, a gente vai ter duas correntes pastorais e teológicas, que a gente pode chamar de uma corrente intervencionista e de uma corrente profética. O que eu chamo de corrente intervencionista? De uma ação social, de intervenção social, não tão preocupada com mudanças e transformações na ordem social, mas de dar alívio às situações de pobreza, de miséria, de falta de saúde, de falta de escolaridade, de analfabetismo, que marcavam o Brasil desse início de século XX e continuam marcando até hoje, obviamente. Então, era uma intervenção social baseada nas ações de misericórdia, nas ações práticas de alívio, mas não tanto preocupados em discutir questões, problemas, transformações e males. Isso era uma bandeira levantada pela outra corrente, a corrente que a gente pode chamar de profética, que era uma corrente preocupada com a denúncia e com o anúncio das possibilidades de mudança em cima dessa realidade, com base nessa compreensão teológica. Dentro também dessa compreensão de quem são esses grupos, e vocês já vão vendo que são grupos diversos, não só das igrejas que se constituíram, mas de compreensões teológicas, pastorais, de visões de mundo, que vão dominar diferentes
gente, os grupos que faziam parte, que compunham o protestantismo na sua fase de consolidação no Brasil, a gente vai ver que marca esses grupos uma fraca abertura ao diálogo e à cooperação entre as igrejas. As igrejas nunca foram afeitas à cooperação, apesar de várias tentativas. Mas as igrejas sempre foram mais afeitas ao espírito mais exclusivista, de cada um com a sua verdade, de cada um com a sua prática, que sempre tinha uma crítica em relação ao outro. É a questão do batismo, é a forma de viver a Santa Ceia, é a ordenação ou não de mulheres, é a forma como os leigos e leigas vão atuar. Muitas divergências que impossibilitaram a cooperação e o diálogo entre as igrejas e enfraqueceram muito esse movimento ecumênico que nasce, então, na virada do século XIX. Ele sobrevive, mas nunca com força, por conta dessa característica, dessa fraca abertura e, na verdade, de uma concorrência muito grande entre as igrejas, por conta dessa busca de crescimento, de mais adeptos. Isso gerou, no Brasil, um forte divisionismo entre as igrejas. Não é diferente de outros lugares do mundo, né? A gente tem estudos muito interessantes sobre o denominacionalismo, como uma característica do protestantismo. Já é uma religião muito fragmentada em muitos grupos, e no nosso país isso é uma marca muito grande, esse forte divisionismo. Um anticatolicismo também bastante forte, essa oposição que vem desde o tempo inicial, entrando pelo século. Muitos grupos vão tentar aproximação, mas a grande maioria vai fazer uma negação dessa aproximação. Então, a questão do diálogo com a Igreja Católica Romana sempre foi visto como um empecilho e como marca desse protestantismo que se coloca, o grupo evangélico no Brasil, como parte da sua identidade. Não somos católicos. Essa é uma característica identitária forte. Uma desconfiança do movimento ecumênico, já explicada por essa fraca abertura ao diálogo e à cooperação. Então, uma desconfiança muito alimentada por uma ideia de que o movimento ecumênico tinha a ver com o comunismo, com questões políticas mais complicadas, que seria uma artimanha da Igreja Católica para trazer de volta os grupos evangélicos para o seu seio. Então, havia uma desconfiança muito grande que é alimentada por esses sentimentos divisionistas que já marcam o protestantismo. E um forte clericalismo, a dimensão do predomínio, do poder, da condução, do encapriçamento dos sacerdotes, dos pastores e pastoras, como uma força grande. Júlio de Santana, um teólogo metodista muito expressivo, num livro que foi publicado pela imprensa metodista nos anos 80, chamado Pelas Trilhas do Mundo, ao Caminho do Reino, se não me engano é um livro de 81, ele já identificava o clericalismo como uma marca muito forte que impedia o avanço das igrejas evangélicas, porque atravancava o lugar dos leigos. A Igreja Metodista, ela fez um avanço muito grande nos anos 80, quando abraçou o programa 11 Ministérios, que foi um questionamento dessa marca forte do clericalismo, e foi a intensificação do ministério laico, do ministério leigo na igreja. Eu já vou falar depois, hoje a gente vê um enfraquecimento dessa tendência por conta do quadro não metodista, mas do quadro religioso que a gente tem no Brasil hoje. E a gente já vai falar sobre isso. A gente não pode deixar de falar do pentecostalismo. Os pentecostais também são evangélicos. A gente, como eu falo, tem gente que acha que não é. Eu já vi tipologias que colocam evangélicos, pentecostais, que separam, né? Mas eu sou adepta, vamos dizer assim, da corrente que entende que o protestantismo ele vai se transformando, outros grupos vão surgindo, que têm raízes comuns, e os pentecostais, eles chegam ao Brasil um pouco depois dos grupos chamados históricos, que vêm dos Estados Unidos. A gente tem o pentecostalismo que também vem dos Estados Unidos como parada, na verdade, vem da Suécia, Estados Unidos, chega aqui,
trajetórias aí bastante diferentes. Então, os pentecostais, eles vão ter uma presença que vai ser marcada por uma atenção maior para a população empobrecido, para as periferias das cidades. É uma presença mais enraizada na cultura. Quando a gente fala de teologia, e isso está na última linha aqui desse slide, o isolacionismo que eu mencionei, o intervencionismo, o profetismo, também estão lá no pentecostalismo. Sempre estiveram. Essas correntes teológicas todas, porque, gente, a base é comum, a origem é comum. Os grupos vêm de uma mesma base. Mas o que vai marcar a diferença no pentecostalismo no Brasil é essa presença mais enraizada na cultura brasileira. A emoção, que é mais trabalhada, que é mais expressada, as expressões corporal e a expressão musical, que são mais populares. Enquanto nas igrejas evangélicas mal se permitia o piano, a gente já tinha um acordeon, a gente já tinha uma banda da igreja pentecostal que trazia essa dimensão da cultura, do jeito de ser, mais para perto da religião. Então, isso vai marcar uma grande diferença e vai consolidar o pentecostalismo no campo religioso com uma grande presença geográfica, um crescimento numérico mais expressivo do que as chamadas igrejas históricas que fizeram um rompimento com a cultura. Isso está se reencontrando agora, já vou falar. Mas, historicamente, houve um rompimento. E enquanto que os pentecostais conseguem estar presentes nessa dimensão mais popular da sociedade brasileira. E isso vai fazer uma diferença. Mas as tendências teológicas, as tendências pastorais não serão diferentes. Elas estarão todas aí presentes. Claro que eu não estou dando um curso aqui de protestantismo. Eu falei coisas rapidamente, eu sei. E para muita gente é uma aula de revisão, vamos chamar assim, né? Que são coisas que a gente já estudou, que a gente já falou bastante. Mas vale a pena marcar quem são esses evangélicos, de que a gente está falando. Então, no geral, de que a gente está falando quando a gente fala do Brasil de hoje? De todos os grupos que não são católicos ou ortodoxos. Estes são os evangélicos. Então, é assim que a gente encontra os próprios evangélicos se identificando no país como tal. Então, agora vamos ao que interessa, né? Quem são esses evangélicos no Brasil na segunda década do século XXI? Nós estamos na segunda década do século XXI. Quem são esses evangélicos? Que aqui chegaram na segunda metade do século XIX, que foram ampliados com a presença pentecostal a partir do século XX. Quem são essas pessoas, esses grupos religiosos? Primeiramente, a gente precisa reconhecer essa hegemonia pentecostal. E quando a gente fala de hegemonia, a gente está usando aquele termo que diz de um predomínio que provoca uma transformação e uma atitude nos outros. Quando a gente fala de uma hegemonia pentecostal, a gente está falando não de um grupo que é maior que o outro, mas de um jeito de ser que faz com que os outros sejam assim também. Essa presença pentecostal não é só numérica, não é só geográfica. Ela é uma presença cultural. É um jeito de ser pentecostal que é hegemônico. Claro que há muitas variações teológicas pastorais, há muitas, que a gente não tem tempo de elencar aqui. Mas dentro de toda essa diversidade, essa hegemonia fala mais forte. Basta ver quais são as autoridades que falam nas mídias. De que origem é essa? Quando vai se entrevistar um líder evangélico, quem é que fala? Eu já vou falar mais sobre mídias daqui a pouco, mas isso já é um sinal de hegemonia, de presença, e que também não é de todo o pentecostalismo, porque quando a gente fala de pentecostalismo, é de uma diversidade, uma variação muito grande, de grupos, de compreensões, de visões de mundo, por aí vai. Uma outra característica que vem acompanhada dessa hegemonia pentecostal é a enculturação do mundo
vai fazer uma transformação e quem vai abraçar isso, eu já disse com muita força, são os grupos pentecostais que vão trabalhar fundamentalmente com os imigrantes que vêm das periferias da cidade, desse mundo rural. Mas essa enculturação do mundo urbano é hoje uma realidade muito interessante, porque o Brasil, segundo os últimos dados do censo, ele é mais de 85% urbano. A população brasileira está na extrema maioria nas cidades. E isso é importante porque isso desafia muitas práticas do mundo evangélico que vem do mundo rural. Exemplo, escola dominical 9 horas da manhã. É uma prática do mundo rural. Na cidade, as pessoas trabalham de segunda a domingo. Por quê? Fazem bico, fazem plantão diferente do mundo rural, e as pessoas iam na igreja todo dia. Todo dia tinha reunião de oração, estudo bíblico, reunião de mulher, todo dia tinha uma atividade para preencher a semana, porque mente vazia é oficina do diabo. Preencha a semana. Atividades da igreja para a pessoa não ficar pensando, não seduzida por outras coisas. Na migração para o mundo urbano, essas práticas vêm junto. Mas como o mundo, o Brasil, está cada vez mais urbano, as práticas vão se transformando. E as igrejas pentecostais, que estão sempre na frente, são as primeiras a ver que várias práticas assim têm que ser mudadas. Então, as reuniões vão ser em horários diferentes, vamos ter as chamadas igrejas 24 horas, para atender esse povo da cidade que não dorme, a cidade não dorme, né? E por aí vai. Então, essa enculturação urbana, ela transforma a cultura religiosa evangélica, as práticas religiosas. Quem se agarra ainda à cultura que vem do mundo rural está tendo muita dificuldade com a sua membresia. Há muita cobrança da reunião de quarta-feira, que tem pouca gente, mas a pessoa está no ônibus, ela não chega. A pessoa está viajando 2 horas, 2 horas e meia. Como ela sai do trabalho? Claro, quem mora pertinho do trabalho que nem eu, tenho 5 minutos aqui da minha casa, eu não tenho problema com isso. Mas a grande maioria da população sai do trabalho para ir para casa e leva 2 horas. Às vezes 2, 3 funções. Vocês sabem muito bem disso. Então, enculturação no mundo urbano é uma situação que as igrejas tiveram que viver, mas que força uma mudança cultural que foi abraçada por algumas, mas ainda não por outras. A enculturação no mundo urbano também traz a dimensão da visibilidade. A necessidade de ser visível. Porque se no interior, no campo, no mundo rural, a igreja estava lá bem em destaque, porque só tinha a mata e plantação em volta, na cidade não. São as avenidas, os prédios. Então há um desafio muito grande, uma busca muito grande por visibilidade. Daí algumas igrejas estarem sendo chamadas mega igrejas ou mega templos, porque precisam ser visíveis e ocupar esse espaço urbano de uma forma a trazer visibilidade, obviamente, aquilo que eu já falei antes, a concorrência no mercado religioso. Nesse sentido, quando a gente fala de visibilidade, o poder da imagem é muito grande. Eu vou falar mais sobre o poder da imagem também na questão das mídias, mas é uma força muito grande com a qual as igrejas evangélicas nunca lidaram muito bem, porque a imagem está relacionada à idolatria na tradição evangélica. Então, como você precisa ser visível, você precisa ter templos que sejam visíveis, não dá mais para ter templos nus. É preciso ter templos vestidos, decorados, com elementos visíveis. Então, a gente tem todo um contexto de culturação que vai levando a transformações. E a gente vai ver igrejas com altares ultra mega decorados, que são coisas que a gente não via, nunca antes na história deste país. A gente viu igrejas com tantos objetos nos seus altares. E isso é curioso, porque o medo da idolatria impedia simples decorações no passado. E
hoje a gente já tem uma variedade imensa de imagens nos altares, bandeiros e por aí vai. Outro elemento significativo nesse contexto do século XXI é a consolidação dos evangélicos não praticantes. Não praticante era um termo utilizado para católicos, até bem pouco tempo atrás. Mas hoje é um termo que pode ser facilmente atribuído a grupos evangélicos, que são aqueles evangélicos de nome, ou desinstitucionalizados, ou desigrejados. Essas pessoas querem ser vistas como evangélicas, se sentem evangélicas, se identificam como evangélicas, mas não têm uma vinculação institucional, não têm nome no rol de membros, não são dizimistas, não frequentam uma comunidade com fidelidade àquela comunidade, elas circulam em várias ou não vão em qualquer uma, frequentam a internet. Sobre isso a gente já vai falar mais também, vou falar das outras. Mas é um dado muito novo nessa fase que a gente está vivendo do século XXI, a existência de evangélicos não praticantes, que é uma figura nova e em crescimento numérico bastante significativo. E nós temos, nesse século XXI, nessa segunda década, uma potencialização da cultura gospel. Cultura gospel é uma cultura que emerge na virada do século XX para o XXI, transforma o culto, o comportamento, a forma de ser das igrejas evangélicas. Quem conhece os meus estudos sobre isso já viu tudo que eu já falei sobre isso, tem muita coisa. E é um fenômeno que não para, porque ele se transforma, não é um fenômeno que ficou ali, a gente pode dizer isso é cultura gospel, a gente nunca pode dizer isto porque ela vai se transformando. Mas aqueles elementos, os 3 elementos que marcam a cultura gospel se mantêm, que são a música, o papel da música destacado nessa realidade das igrejas, do mercado de bens religiosos, cada vez mais crescente, e do entretenimento, da diversão que envolve a fé religiosa evangélica. Se divertir com fé é uma característica da cultura gospel. Tudo isso mediado pelas mídias. Então as mídias estão no meio de tudo isso. Sem as mídias não acontece a cultura gospel. Porque as mídias propiciam com que eu vá numa igreja Assembleia de Deus e cante as mesmas canções que eu canto numa igreja metodista do Ipiranga. Ou que as pessoas leiam livros e assistam programas numa igreja batista e sejam os mesmos livros e programas livros assistidos numa igreja presbiteriana ou renascer em Cristo. Né? Então, essa ideia de homogeneização, de padronização, que é promovida então por essa mediação das mídias. E aí esse poder da imagem é muito forte, né? Cada vez mais uma dimensão de imagética, que é, na verdade, uma reprodução daquilo que aparece nas mídias e as igrejas acabam fazendo nas suas práticas, nos seus cultos. Existe um autor no campo da comunicação que fala que a gente está na era da iconofagia. Nós estamos sendo engolidos pelas imagens. Né? As imagens, a gente não consegue mais fazer uma apresentação sem PowerPoint, a gente não consegue mais não ter uma tela diante de nós, a gente não consegue mais viver sem imagens. E isso acontece no campo das igrejas por essa relação estreita com as mídias. E nós vemos em todo esse contexto também, muito relacionado à cultura gospel, a consolidação das tribos e dos grupos alternativos no universo evangélico, o que é também um fenômeno crescente. Vocês já devem, claro, conhecem na Igreja Bola de Neve, que é sempre um exemplo de tribo que se institucionalizou, que se tornou uma igreja institucionalizada, os esportistas, surfistas, por aí vai, mas a gente também tem assim, uma infinidade de grupos underground, de grupos também esportistas, de grupos LGBT e por aí vai. Né? Então, são os grupos específicos que não se veem inseridos nos espaços mais
forte nas suas mais diversas vertentes, como ela se seculariza. No mundo protestante, evangélico, o que isso quer dizer? A mundanização da igreja. A igreja se mundaniza. Ou seja, valores, práticas, que no passado eram vistos como algo a ser rejeitado pelas igrejas, agora eles são absorvidos e são inseridos nas práticas das próprias igrejas. Há uma relativização daquelas fronteiras sagrado e profano que no passado eram muito bem estabelecidas e que hoje essas fronteiras estão relativizadas. Elas funcionam para algumas coisas e não funcionam para outras coisas. Há, por exemplo, a questão da desterritorialidade, da autonomia dos fiéis. Isso é um fenômeno muito interessante, porque a gente vive num mundo, e aí quando a gente fala de mundanização, a gente está se referindo a isso, ao mundo em que as pessoas não querem vir. Eu tenho certeza que na igreja de vocês, quem aqui pertence a uma igreja, participa, dirige, está ligado a uma igreja, tem um grupo de pessoas que frequentam, mas não se tornam membros. E esse número de pessoas é cada vez mais frequente. As pessoas querem ser autônomas. Eu já falei isso aqui quando eu falei dos desigrejados, dos chamados evangélicos sem nome, ou desinstitucionalizados. Mas as pessoas, elas querem ter a sua autonomia. Elas gostam da igreja, elas querem ir à igreja, mas querem ir quando elas querem ir. Elas querem participar aqui um dia, mas querem ter a experiência ali no outro dia, ou participar do outro grupo. E isso se chama desterritorialidade. É o mundo do descartável. A gente não tem fidelidade a marcas. Muito pouca gente tem fidelidade a marcas no mundo do consumo. A gente compra pelo preço. A gente compra pela vantagem que é oferecida a gente. Às vezes o preço é mais caro, mas ele dura mais. E por aí vai. Fidelidade à marca é um número muito pequeno no consumo. E no consumo religioso também. Então as pessoas cada vez mais buscam essa autonomia, não ter a vinculação, participar sem uma vinculação mais estreita. Um outro elemento, além dessa característica dos fiéis, agora a gente está falando das lideranças, é a intensificação das disputas internas de poder no campo religioso evangélico. Então, brigas de poder sempre existiram, desde que os missionários chegaram, mas isso está cada vez mais intenso à medida que as igrejas se secularizam e buscam as mesmas estratégias de poder que a gente tem no espaço fora da igreja para se praticar e atuar dentro das igrejas. Eu não sei se vocês estão acompanhando o que está acontecendo nas eleições da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Essas eleições estão sendo decididas no Supremo Tribunal Federal, ou Supremo Tribunal de Justiça. Uma eleição para a presidência de uma igreja, sendo definida pelo Supremo Tribunal de Justiça, com 11 processos impetrados por pastores, porque essas eleições foram consideradas suspeitas. E isso está nas mídias. Da mesma forma como se questiona o que acontece no Congresso Nacional, numa menor escala, se questiona o que está acontecendo no âmbito de uma igreja. Eu estou usando esse caso porque ele está nas mídias. Mas a gente poderia falar de todas as igrejas. Todas as igrejas vivem questões de disputas internas de poder para cargos que são tidos como cargos de consagração, de vocação, e passam por brigas de poder. Então isso está dentro da lógica da secularização e da mundanização, porque são as mesmas lógicas. A gente fala de Brasília, mas é a lógica que está dentro do campo religioso do mesmo jeito, inclusive com corrupção financeira. A gente, com tudo isso, o que a gente enxerga é uma relativização muito intensa das doutrinas e do poder das autoridades. Por quê? Se mundaniza, a autoridade religiosa enfraquece, porque ela perde a aura. Se uma pessoa está colocada no cargo de poder na igreja porque disputou, passou a perna em alguém, teve uma disputa, foi decidida no tribunal, essa pessoa perdeu sua aura. Eu estou usando o termo aura
que é um termo dos estudos em cultura. Walter Benjamin, um estudioso da escola de Frankfurt, e ele usa aura. Pessoas e coisas têm aura. Quando perde a aura, é porque industrializou, é porque comercializou. Isso muito simplificadamente. E isso está acontecendo com as autoridades. Quando alguém vai para o Facebook, para o Twitter, para o espaço da mídia e fala: o fulano de tal está se referindo a uma autoridade religiosa num espaço público, banal, que é uma mídia social, essa autoridade religiosa perdeu a alma. E se a autoridade entra no bate-boca com alguém num espaço de mídia social desse, ela perdeu a alma. Então, isso provoca essa relativização do poder. O poder é algo constituído teologicamente para as autoridades religiosas. E se esse poder teologicamente constituído fica relativizado por esse processo de secularização, a gente tem um elemento muito interessante para observar nos espaços de poder das igrejas. E de relativização das doutrinas também. Relativização de doutrina também é uma coisa que sempre existiu no mundo evangélico. A ponto de relativizou, brigou e fundou a igreja. Isso é uma coisa já muito antiga. Mas como esse tempo presente da autonomia, da dessecularização, dos vínculos tão afrouxados, as pessoas relativizam ainda mais. Então eu quero ser desse grupo, mas eu não concordo com a doutrina desse grupo, mas eu quero ficar ali. Então a doutrina é questionada, praticada de forma diferente ou subvertida, muitas vezes. Isso está muito presente nesse universo evangélico. Nesse contexto também, temos uma prevalência forte do anticatolicismo. Esse anticatolicismo veio lá de trás, com os missionários, né? Foi revigorado em vários momentos e ele permanece com muita força. O anticatolicismo é marca ainda muito forte dos evangélicos no Brasil, no século XXI, e também um fortalecimento muito grande do clericalismo. Eu já antecipei isso, né? Essa dimensão de poder muito forte, pastoral, na condução de processos, em especial daquelas igrejas, e tem igrejas que já nascem com forte dimensão clerical, já é a característica das igrejas. Mas outras igrejas não, elas nascem com um governo mais colegiado, um governo mais aberto à discussão, e essas igrejas de governo mais aberto à discussão é que estão cada vez mais enfrentando essa dimensão de um recrudescimento, de um fortalecimento do clericalismo, desse poder pastoral. Fortalecimento também do exclusivismo e da concorrência. Né? E esse exclusivismo, essa concorrência, provocam ainda mais um fechamento ao movimento ecumênico. Como dialogar se eu tenho que converter esse outro, se eu tenho que trazer ele para o meu grupo? Então não tem sentido o movimento ecumênico dentro de uma lógica de exclusivista, de concorrência, que é cada vez maior. Também uma ênfase na missão da igreja, há um recrutamento dos fiéis. A missão da igreja tem sido muito restringida no universo evangélico do Brasil a recrutar pessoas. Assim é a questão da missão da igreja. E uma experimentação intensa de projetos de recrutamento de membros, né? São variados. Aí há um ecumenismo. Isso é interessante. Que para recrutar membros, aí você tem trocas, convites, pessoas, os grupos formam outros grupos para experimentar, trazem outros grupos para experimentar. Aí existe. Isso é um movimento interessante também da gente observar. E nesse contexto todo, o predomínio da teologia da retribuição sobre a teologia da graça. Que quando a gente fala de reforma, isso deve ter sido trabalhado aqui durante a semana, lamentavelmente eu não tenho condição de ouvir as coisas que têm sido trabalhadas aqui, mas certamente marca da reforma protestante é a teologia da graça. A salvação pela graça, tudo que isso implica.
E cada vez menos os protestantes evangélicos brasileiros estão vinculados a uma teologia da graça, mas sim a uma teologia da retribuição. Eu faço e Deus precisa me dar em troca. Bom, e aí a gente vai caminhando para o final, e não podemos deixar de falar de política. Porque nesse contexto do Brasil do século XXI, nós temos uma bancada evangélica consolidada no Congresso Nacional. Vou abrir um parênteses e dizer a vocês que esse ponto tem sido objeto dos meus estudos nos últimos 4 anos. E vocês vão ver em breve, no final de junho, um livro que vai sair sobre isso da minha autoria, e que é uma pesquisa que eu fiz no semestre passado, que eu já vou falar já, que é do ativismo evangélico nas mídias. Então, assim, muito brevemente, nós vamos contar aqui a presença dessa bancada evangélica no Congresso Nacional, mas é fato que nunca se falou tanto de políticos evangélicos como nos últimos anos. E o corte que eu faço é o ano de 2010. 2010 é o ano de virada da presença dessa bancada evangélica no Brasil. Porque foi quando se colocou muito fortemente uma disputa ideológica nas eleições nacionais entre a eleição de Dilma Rousseff e José Serra, e os evangélicos tomaram partido muito explicitamente, não como fazer hoje, não que não fizessem antes, mas tomaram partido do ponto de vista ideológico político, e não só religioso, como vinha sendo feito nos anos anteriores. E de 2010 para cá, tudo mudou nessa presença dos políticos evangélicos do Congresso Nacional. Por que tudo mudou? Porque a gente vai ver uma atuação ampliada. Se antes a bancada evangélica estava muito preocupada com votação de leis que diziam respeito a casas da Bíblia, a leis que diziam respeito mais ao controle do corpo em relação a aborto, ou a questão da homossexualidade, que isso veio de muito antes, os evangélicos começam a discutir economia e direitos. Exemplo, a campanha pela diminuição da maioridade penal que foi tocada pelo senador evangélico, senador Magno Malta. Então, não era a pauta da bancada evangélica antes de 2010. E passa a se discutir temas mais amplos que saem do universo religioso, tão só dos temas religiosos. Isso é uma coisa muito nova, é uma atuação ampliada, fazer alianças. Bancada BBB, já ouviu falar, não é do Big Brother, né? Bancada BBB é Boi, Bala, que é a bancada ruralista, da Segurança, que é a bancada do pessoal chamado da Bala, que prega a liberação das armas, etc. E a bancada da Bíblia, BBB, é o apelido que foi dado à aliança de bancada evangélica, ruralistas e o pessoal das armas. Então, isso é uma novidade, né? É muito novo, é muito diferente do que a gente percebia em processos anteriores. Essa bancada também, essa presença na política, a gente vai ver um pragmatismo e um utilitarismo cada vez mais crescente. O que a gente está chamando aqui de pragmatismo e utilitarismo? É essa aproximação do poder com fins utilitários ou com fins pragmáticos, para se ter algum troco, algum benefício, alguma coisa que vá beneficiar o grupo. Então, a bancada evangélica, vocês sabem que a grande maioria era da base aliada de Dilma Rousseff. E no ano passado, todo mundo migrou para a base aliada de Michel Temer. Quer dizer, é uma migração muito fácil. Mas não é fácil, é porque é utilitarista. Quer dizer, quem está no poder, a gente vai se aproximar. A gente vai se aproximar daquilo que vai trazer benefício para o nosso grupo. Não há uma tendência ideológica nesse caso. Isso a gente pode discutir. Mas nessa migração automática é aquilo que vai nos beneficiar, muito claramente. E uma terceira característica da bancada é o reacionarismo. É uma bancada que tem trabalhado bastante para a retração
civis, até do direito penal, em que se tenta brecar e voltar atrás com vários projetos. É interessante que, nesse contexto político, não sei quantos de vocês já acompanharam, a existência do movimento evangélico progressista dos anos 90, o MEP. O MEP surgiu nos anos 90 com uma certa oposição evangélica à bancada, que era profissionalista, tinha aquelas denúncias de dinheiro que a bancada levava para montar projetos, e pessoas evangélicas preocupadas com essa imagem de que nem todo evangélico político tinha atitudes daquela forma, fundaram o movimento evangélico progressista. Ele foi forte. O bispo americano Robson Cavalcante era desse grupo, o também pesquisador de ciência política Joaquim Buriti, Paul Freston, a gente tem nomes desse grupo dos anos 80. Ele foi forte lá, mas ele se esvaziou muito. Nos anos 2000 ele é praticamente inexistente. Então a gente não tem um grupo político organizado evangélico que faça contraponto ou oposição à bancada. Quer dizer, quando a gente fala de político evangélico, a gente está falando da bancada que está hoje no Congresso Nacional. Não existe outra articulação. Existem grupos mais difusos, mas uma articulação como existiu nos anos 90 não existe. E uma característica também significativa é a presença de evangélicos nos três poderes. Isso é uma coisa muito nova. No legislativo, sim, sempre, mas no executivo, com a presença de ministros de Estado, isso é uma coisa nova, isso é dos anos 2000, ministros de Estado nomeados, e também prefeitos de prefeituras estratégicas, como o Rio de Janeiro. A eleição de Marcelo Crivella no Rio de Janeiro é um marco para a história da presença de evangélicos no poder executivo. E no poder judiciário, essas figuras como o doutor Dallagnol, do Ministério Público, juízes, pessoas que vêm se destacando no noticiário, que são identificadas com o universo evangélico, o que é também uma grande novidade. Agora, a novidade mesmo, e aí eu vou puxar a sardinha para pesquisa que eu já não sei que eu fiz no semestre passado, é o ativismo político evangélico. Nós não tínhamos ativistas. O que eu estou querendo dizer com isso? Gente que não é política e faz política. Política que eu falo é que tem cargo político. Pessoas que não têm cargo político e hoje estão no espaço público fazendo política. 100% da sua atuação no espaço público é política. Isso é uma novidade muito grande. É uma novidade dos anos 2010 para cá. Há um predomínio, quando a gente fala de conservador e progressista, é um termo dos estudos da ciência política. Então, eu uso o termo aqui, é o predomínio conservador, porque existe grupos, segundo a ciência política, que trabalham para manter a ordem das coisas como elas são. Então, resumindo muito sinteticamente, grupos politicamente conservadores são grupos que trabalham para manter o status quo ou a ordem das coisas tal como elas se constituem. E grupos progressistas são os grupos que trabalham para transformação, mudança, alteração da ordem das coisas. São dois grupos, mas que também se ramificam. A gente tem uma diversidade muito grande. No ativismo político evangélico, a gente vê um predomínio do grupo conservador. Por quê? O grupo conservador ocupa há muito tempo as mídias tradicionais. Quando eu falo de mídias tradicionais, estou falando de rádio, TV e impressos. Os que fazem ativismo político hoje estão representados, por exemplo, na figura do pastor Silas Malafaia. Ele é um ativista político. E é um ativista político no campo conservador da política. E ele ocupa as mídias tradicionais há muito tempo e ocupa muito bem as mídias digitais. Site na internet, Twitter, Facebook não. Facebook não faz política no Facebook, é Twitter, site, espaço da TV, web TV, web rádio. Assim como o pastor Silas Malafaia, há vários outros líderes religiosos nesse campo conservador que predominam com número de seguidores, com abrangência, com presença. Mas a novidade é um avanço progressista que foi observado então nessa pesquisa. Há várias redes criadas de diferentes grupos.
Frente Evangélica pelo Estado de Direito, que foi uma frente evangélica liderada por um metodista, que é o leigo metodista aqui em São Paulo, Anivaldo Padilha, junto com o pastor Ariovaldo Ramos, que é batista. Eles fundaram a Frente Evangélica do Estado de Direito quando no período do impeachment da Dilma Rousseff, como uma oposição àquele processo de impeachment, e hoje a Frente Evangélica tem uma atuação muito forte e espalhada pelo Brasil, com núcleos regionais, grupos de manifestação de rua, de organização de eventos e por aí vai. É interessante observar os documentos das igrejas históricas no atual momento do país. As igrejas históricas fizeram um documento contra a reforma da Previdência Social, fizeram um documento agora sobre o estado de coisas do país, com a conjuntura que a gente está vivendo, e é um documento de teor progressista, que nunca houve da parte das igrejas geralmente silenciavam coletivamente em relação a temas, e esse é um movimento que está aparecendo nos últimos tempos. E é interessante também a movimentação de indivíduos e grupos espalhados pela internet. Grupos pela justiça de gênero, grupos contra o racismo, grupos contra a intolerância religiosa, e eu estou falando de grupos evangélicos. Pessoas também, que se destacam com centenas de milhares de seguidores no Twitter, no Facebook, nos espaços que a gente tem livres na internet hoje. Então esse é um movimento muito novo entre os evangélicos, que é esse ativismo político, essa manifestação pública mais intensa, e é uma coisa que a gente precisa observar. Bom, e agora eu vou concluir a nossa conversa, e eu peço licença a vocês para eu ler a conclusão que eu escrevi. Eu vou projetar para vocês acompanharem comigo. A título de conclusão. Bom, a título de conclusão, a gente pode dizer que o segmento evangélico, protestante, ele é tão amplo, tão diverso no Brasil, com uma presença tão significativa, tão crescente, que a tarefa é difícil nomear esse segmento e explicar esse segmento. É uma tarefa muito difícil. Em tese, esse grupo teria uma raiz comum. O que tem em comum entre esses grupos todos? A reforma protestante e seus movimentos originários. Mas eu uso aqui a expressão em tese, porque, levando-se em conta as transformações ocorridas na teologia, no jeito de ser dos evangélicos no Brasil, muito pouco ou quase nada tem sobrevivido da reforma nesses grupos. Ao escrever sobre o princípio protestante, o teólogo luterano alemão do século XX, Paul Tillich, falei direito do canal, o teólogo luterano alemão do século XX, Paul Tillich, ele falou sobre o princípio protestante dos seus estudos. E ele reconheceu, ao falar desse princípio, que a dimensão profética, contestatória, protestante, é própria do cristianismo, à luz da postura do Cristo. Para esse teólogo, a reforma significou a encarnação desse princípio, uma atualização das origens do ser cristão. Então ele disse que os reformadores estavam fazendo nada mais, nada menos que voltar a ser cristão de verdade, vamos chamar assim. No entanto, vale ressaltar que Tillich reconheceu que esse espírito não é propriedade exclusiva de qualquer grupo religioso, podendo se manifestar em diferentes formas religiosas, culturais e políticas. Ocorreu que no desenrolar do processo, a aliança dos reformadores com príncipes, latifundiários e burgueses pré-capitalistas comprometeu o caráter profético do movimento reformador do século XVI. Algo semelhante às alianças políticas e econômicas dos tantos grupos evangélicos no tempo presente. Isto reforça o fato de o princípio protestante poder ser levado adiante